Nesta resenha da bola, iremos destacar o gol de Pedro, que decretou a vitória do Flamengo no clássico Fla-Flu e deixa o Flamengo na cola do Cruzeiro com jogo a menos, pensando na liderança do Campeonato Brasileiro. O Fernando César vai fazer uma análise dos jogos principais dessa rodada e Robinson Lessa vai destacar o Fortaleza, agora com o treinador português, o Renato Paiva. Tudo isso não sai daí já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma resenha da bola nesta segunda-feira, dia 21 de julho de 2025, e eu vou direto ao Rio de Janeiro, porque Antônio Manuel Góes vai analisar o jogo do Flamengo, sim, mas o assunto mais comentado, o retorno de Pedro, que estava ausente da equipe nos últimos jogos, aquela confusão toda criada, enfim, e marcou o gol da vitória. Ei, Antônio Manuel Góes, um abraço. Olá, Júnior e seguidores da Resenha da Bola. O 1-0 rubro-negro no Fla-Flu nesse domingo, gol de Pedro, que entrou no segundo tempo pelo Brasileirão do Maracanã, teve como pano de fundo o proselitismo religioso no futebol, especificamente evangélico, em voga no Brasil, oportuno frisar, só no Brasil, pois não se sabe dessa evocação às forças de um ser supremo, construída pela fé, sobre as causas determinantes de uma vitória na relação do campo e bola em outras partes do planeta. Ato contínuo na comemoração, o atacante acusado pelo treinador Felipe Luiz uma semana atrás de piores números na estatística dos treinamentos, arrancou a camisa rubro-negra e mostrou para as câmeras uma camiseta preta com os dizeres "Jesus é o suficiente", a repetir as frases usuais de jogadores nas entrevistas pós-jogo, de "em primeiro lugar, agradeço a Deus pela vitória", como se a entidade suprema de sua crença, convenhamos, concretamente abstrata, lhes garantisse eventuais e seletivos sucessos, em prejuízo dos adversários, a maioria deles também com idêntica profissão de fé. Sem se dar conta, Pedro sugere que Jesus, dito Filho de Deus, além de direcionar a cabeçada de Léo Ortiz que ele completou para as redes, terá concordado com seu baixo rendimento nos treinamentos, mandando-se revoltar com a notícia vazada pelo jornalista Mauro César Pereira nas redes sociais sobre suposta intenção do Flamengo em negociá-lo por 15 milhões de euros, confidenciada por um dirigente, entre aspas, até aqui não nomeado pelo influenciador, a recair em posteriores ilações reverberadas nos canais de internet e nas mídias convencionais, a José Boto. Mauro não cravou ter sido do diretor de futebol do Flamengo a informação transformada em furo de reportagem sobre possível negócio a envolver o badalado artilheiro. Pedro, na entrevista pós-jogo, ainda no gramado do Maracanã, debitou seu baixo desempenho nos treinamentos ao choque emocional decorrente do possível descarte de seu vínculo contratual com o Flamengo. Daí a ira sagrada que eu teria levado a uma retaliação bafejada por mandado celestial. "Faça corpo mole, meu filho, que eu lhe garanto aqui de cima", teria sugerido o Pai Eterno. E Pedro, então, tendo em vista essa emanação espiritual, passou a fingir que treinava, motivo que levou Felipe Luiz a expor as razões de deixá-lo fora da equipe nos jogos contra o São Paulo e o Santos. Pedro, mais uma vez, embora reconhecer nas entrelinhas seu desempenho abaixo do esperado nos treinos, não verbalizou um pedido formal de desculpas públicas, como seria esperado até, a considerar sua reintegração ao time e acabar marcando o gol da vitória contra o Fluminense. Uau! Desculpem não me ater em primeiro plano ao Fla-Flu propriamente dito,
por sinal de ampla posse de bola do Flamengo, entre 60% e 70% no curso dos 90 minutos. Entretanto, com predomínio de recorrentes ações inconclusivas de seu ataque, prova da pouquíssima inspiração nas tramas ofensivas, bem assim pelo lado do Fluminense, uma estratégia reativa para surpreender o oponente, mas com apenas um chute contra a meta rubro-negra defendida por Rossi, cada dia mais a se apresentar como uma espécie de goleiro-linha do futsal, dadas as preferenciais precauções adversárias em se defender, Antônio Júnior. Pois é, Antônio Manuel Góes. Olha, o Pedro, eu já falei aqui e reforço, é um jogador com muita qualidade, uma técnica acima da média, um artilheiro. Agora, tudo isso, se ele, em primeiro lugar, não reconhece que errou, porque o Pedro, na verdade, ele fez ali, dizendo que pensou muito bem da semana, voltou a treinar bem, se dedicar, que não treinou bem uma semana, mas alegou que o não treinar bem estava associado a toda a confusão que foi gerada. E o Pedro é um profissional. Por mais que se admire o futebol do Pedro, ele é um profissional e tem que ser profissional sempre. Não tem outra. A questão toda é essa. E sobre o jogo, o Flamengo realmente teve um domínio. Agora, mais uma vez, o Flamengo peca o quê? Em não finalizar. É incrível como o Flamengo, com o elenco que tem, com a qualidade que tem, chuta muito pouco no gol do adversário. Mas agora o assunto é um Campeonato Brasileiro ainda, mas Fernando César, você chegando direto de Curitiba, no Paraná, para fazer uma análise dos principais jogos dessa rodada, hein, Fernando? Um abraço. Bem, meu caro Júnior, meus amigos da resenha, tivemos então um final de semana com bons jogos pelo Campeonato Brasileiro, envolvendo a 15ª rodada. A começar no sábado, já com as partidas, que eu destaco a vitória da equipe do Mirassol sobre a equipe do Santos pelo placar de 3-0. Não tomou conhecimento aí de um Santos que vinha com moral, com uma vitória, com direito a gol de Neymar sobre a equipe do Flamengo na penúltima rodada, no seu penúltimo compromisso. A vitória do São Paulo no Clássico sobre a equipe do Corinthians demonstra aí uma reação do tricolor, agora sob o comando do Crespo, em que o São Paulo dominou o jogo do começo ao fim. Ainda nesta rodada, a vitória do Cruzeiro de goleada sobre a equipe do Juventude, e que nos chama a atenção pela participação efetiva do Gabigol, fazendo 2 gols neste jogo, tendo aí uma reação de recuperação com o bom futebol e o oportunismo que a gente sabe que realmente ele tem. E fora o Fla-Flu, que realmente foi o jogo mais aguardado desta rodada, e que o Antônio Manuel acompanhou com muita propriedade, eu ainda destaco a vitória do Palmeiras sobre a equipe do Atlético Mineiro pelo placar de 3-2, um jogão de bola, tendo aí um momento especial de bola parada através do Hulk, fazendo 2 belos gols indefensáveis para o goleirão, o Everton, da equipe do Palmeiras, e o Palmeiras tendo principalmente no jogador Vitor Roque, um jogador incansável até o momento em que o técnico resolveu tirá-lo no final da partida, mas enquanto esteve em jogo, o Tigrinho realmente demonstrou que ele está vivo e que ele pode ser, sim, o camisa 9 tão esperado por parte da torcida do Palmeiras, porque neste jogo não teve bola perdida para ele, participou na feitura do segundo gol da equipe do Palmeiras, em que a bola desvia no zagueiro antes de morrer na rede do Galo,
e no terceiro gol, em que ele recupera a posse de bola e faz a assistência para que a equipe do Palmeiras pudesse sacramentar o placar. Realmente, ele prova, ele mostra sim que pode ser o camisa 9 que a torcida do Palmeiras tanto espera, meu caro Júnior. Pois é, meu caro Fernando César, fazendo análise geral aí do Campeonato Brasileiro. Concordo contigo sobre os favoritos, o Botafogo também está ali, mas mudou muito a equipe, está contratando, ainda é uma incógnita. Agora eu vou até Penedo Alagoas, Robinson Lessa e o Fortaleza agora com o comando do Renato Paiva. Vem, Robinson, um abraço. Olá, amigos do Resenha da Bola, Alan Antônio Júnior. Estamos voltando aqui para conversarmos um pouco sobre Fortaleza, o tricolor do PC, a equipe cearense que vem nesse ano, nessa temporada, deixando muito a desejar, uma campanha abaixo do seu potencial, bem abaixo daquilo que apresentou nos últimos 4 anos, sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda. Diante dessa realidade, recentemente a direção do tricolor do PC optou por dispensar o treinador depois de 4 temporadas, caminhando para o 5º ano no comando do time leonino lá de Fortaleza. Realmente pegou muita gente de surpresa, mas não sei se algum desgaste, alguma coisa aconteceu, o Vojvoda não estava conseguindo dar aquela guinada que ele alcançou há cerca de 2 anos atrás, quando encerrou a primeira fase do Campeonato Brasileiro na lanterna, e naquela oportunidade todo mundo dizia que ele seria demitido. O presidente Marcelo Paes corretamente apostou na continuidade do trabalho, veio a guinada e a equipe acabou se classificando entre os 6 primeiros e indo para disputar a Copa Libertadores da América. Neste ano já perdeu o Campeonato Cearense, né? Está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e vem decepcionando. Perdeu o Campeonato Cearense para o seu maior rival. No Clássico Rei, disputado recentemente pelo Campeonato Brasileiro da Série A, também voltou a ser derrotado. Então, esse somatório de fatores negativos acabou sendo determinante para a demissão, para a dispensa de Juan Pablo Vojvoda. Direção tricolor não demorou muito, com 24 horas no mais tardar, anunciou Renato Paiva, o português Renato Paiva, como seu substituto. Renato Paiva, que em fevereiro assumiu o Botafogo de Futebol e Regatas, e pouco durou lá em General Severiano, sendo demitido 2 dias após a disputa do Mundial de Clubes realizado lá nos Estados Unidos. Renato já teve passagem pelo Sport Clube Bahia, uma passagem discreta. Essa pelo Botafogo também não foi nenhum primor. Vai levar em conta a vitória sobre o campeão europeu, sobre o PSG. Mas vamos e venhamos, foi um resultado isolado, tão somente. Então, eu acredito que o Paiva tenha muito que provar ainda e vai encontrar dificuldades, porque o legado de conquistas deixado pelo Juan Pablo Vojvoda foi algo realmente inesquecível e o torcedor do Fortaleza protagonizou uma cena que eu nunca vi. Conseguiu lotar o estádio para a despedida de um técnico demitido. Isso eu nunca vi em time nenhum aqui do futebol brasileiro. Então a missão vai ser das mais difíceis. A gente espera que o Renato Paiva seja capaz, tenha qualidade mais que suficiente para reverter esse quadro inicialmente de extrema adversidade. Um forte abraço e até a próxima, pessoal. Tá legal, Robinson Lessa, analisando agora a chegada do Renato Paiva no Fortaleza com uma missão bem difícil. Essa edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima.